Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a precoce e meio que abafada jubilação de um dos maiores pastores presidente da Assembleia de Deus, João Pessoa, Paraíba. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. Eu sou a Silvana, idealizadora e mantenedora do canal. Estou te pedindo para você deixar seu like, deixar seu comentário, se inscrever no canal. Para fortalecer o canal, o algoritmo vai entender que é relevante e vai recomendar esse vídeo para outras pessoas. Bem, pessoal, eu recebi no direct do Instagram uma sugestão de um tema para postar aqui no canal. O irmão que me solicitou se chama Daniel Javan Dantas Souza. Eu vou deixar o arroba dele aqui, que é oficial_evangelho_primitivo. Então você pode encontrá-lo lá no Instagram. Ele já foi membro da Assembleia de Deus por 14 anos, onde ele chegou a ser pastor, né? A igreja que ele pastoreou, ou que ele foi pastor, era filiada a Conamad. Hoje ele é membro, juntamente com a esposa e o filhinho, da igreja Fé Cristã em João Pessoa. Então, gente, a curiosidade do Daniel era a seguinte, sobre essa controvérsia, né, dessa precoce jubilação e uma posterior abertura de um novo ministério, né, de um dos pastores muito conhecidos, que ficou na presidência por 30 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, quase 3 décadas, o pastor Antônio Fernandes das Chagas. Então essa é a curiosidade dele. Eu vou deixar aqui, gente, na descrição do vídeo, o link de um vídeo antigo do canal que eu já fiz sobre a Assembleia de Deus, a história da fundação e desenvolvimento dos pastores presidentes, da história da Assembleia de Deus de Paraíba, João Pessoa, tá? Então vou deixar o link aqui, essa capa do vídeo aqui que vocês estão vendo, essa é a capa do vídeo. E o que eu decidi fazer? Para vocês compreenderem melhor do que a gente está tratando, eu fiz um recorte do vídeo, esse vídeo da Assembleia de Deus lá da Paraíba, onde mostram os 8 pastores e um missionário, né, contando desde lá da fundação até agora com a atual gestão do pastor José Carlos de Lima. Então é um recorte do vídeo rapidinho para vocês entenderem os questionamentos e as pontas soltas que o Daniel me passou. Eu tinha feito o vídeo, mas não tinha entrado no mérito dessa jubilação, mas depois desse trechinho do vídeo a gente conversa sobre, tá? Em 1972, o pastor Antônio Fernandes das Chagas assume a presidência da igreja e se torna o pastor com maior tempo à frente da Assembleia de Deus Paraibana. Foi na gestão do pastor Chagas que foi enviado o primeiro missionário da Assembleia de Deus na Paraíba para um campo transcultural. Pastor Hélio de Albuquerque foi trabalhar na Bolívia em 1980. Nesse período, a Secretaria de Missões, SEMAD, Paraíba, cujo secretário atual é o pastor Eduardo Leandro Alves, começou a se organizar. Até hoje, a SEMAD mantém missionários na Bolívia, além de outros 5 países: Peru, Paraguai, México, Senegal e Papua Nova Guiné.
Com o pastor Antônio Fernandes das Chagas, o templo central da Assembleia de Deus é transferido da Avenida 1º de Maio para a Avenida Coelho Lisboa 553 em Jaguaribe, João Pessoa, Paraíba. Com a construção do novo templo, a igreja ganhou um espaço com capacidade para 3.500 pessoas sentadas, além de refeitórios, dormitórios, secretarias, estacionamento amplo, salas de escola bíblica dominical e continua sendo o templo central da Assembleia de Deus Paraíba até hoje. Pastor Antônio Fernandes das Chagas foi substituído em 1999 pelo pastor Cícero Raimundo Lins, que no ano 2000 fundou a Convenção de Ministros das Assembleias de Deus na Paraíba, Comadep, e depois passou a direção da igreja ao pastor Antônio Ferreira de Lima, cujo vice-pastor-presidente foi o pastor José Carlos de Lima. Em 2001, o pastor José Carlos de Lima, atual pastor-presidente da Assembleia de Deus na Paraíba e presidente da Comadep, assume o posto. Bem, pessoal, então, agora que vocês assistiram, né, deu para vocês terem uma noção de quem que a gente está falando. Para você que não conhece nada de Assembleia, deu aí para vocês entenderem um pouquinho, para quem já conhece a história do Nordeste, a história da Assembleia de Deus na Paraíba, deu para recapitular aí. Importante, ok. Então vamos aos questionamentos do Daniel. Ele começa dizendo assim que existe algo estranho na Assembleia de Deus, lá na Paraíba, que todo mundo quer saber. Então ele já começa assim, por isso que eu me interessei. Mesmo com todas as qualidades, né, que vocês acabaram, né, assistindo aí no vídeo, a saída dele foi muito estranha. E o Daniel quer saber o porquê dos obreiros ali serem proibidos de falar sobre esse assunto, dessa jubilação precoce do pastor Antônio Fernandes das Chagas. Ele chega a dizer que eles não podem nem tocar no nome dele lá em João Pessoa, e ele levanta uma possível hipótese para isso, para que isso possa ter acontecido. Será que o atual presidente teria passado a perna dele? Ele questiona também de quem era o interesse de ver esse homem sair da frente da obra. E aí ele faz um paralelo. Será que fizeram com ele a mesma coisa que fizeram com o Reuel Bernardino? Jubilaram antes do tempo para apagar o nome do pastor Cezino, né, dos Gideões Missionários da última hora? E o Daniel entende isso como se fosse um cala-boca mesmo. Então, por fim, ele fez uma considerável acusação. Ele disse que teve a festa dos 100 anos da Assembleia de Deus na Paraíba e depois, né, a de 105 anos. E esse homem, ele usa, né, com respeito, esse homem não foi sequer convidado. Então, gente, eu apresentei agora para vocês alguns questionamentos. Vocês sabem que a Assembleia de Deus é uma das maiores denominações brasileiras, quiçá até de muitos outros países aí do mundo. Então, detalhes de todas elas, impossível a gente, né, conseguir. Então, ele trouxe esse assunto e normalmente a gente trata aqui assunto do pentecostalismo, trata assunto da Assembleia de Deus. Eu resolvi pegar esse assunto e começar a pesquisar mais sobre esse pastor. Eu já havia feito vídeo com algumas informações, né, tem uns 2 anos, não sei, e eu confesso que não consegui levantar maiores informações, a não ser aquelas básicas, né, documentais, por exemplo, a abertura da nova igreja após o pastor ter sido jubilado em 99, já no ano 2000, aparece aqui um CNPJ para uma igreja chamada Igreja Evangélica Assembleia dos Santos, né? Então, teve essa mudança, razão social, né? Igreja Evangélica Assembleia dos Santos, a data da abertura é dia 24 de janeiro do ano 2000, e eu acho engraçado, não soa bem, não orna, né? Mas a questão legal, né?
sócios e administradores. Aparece o nome só, Antônio Fernandes das Chagas, e o endereço da sede fica na rua Maria de Lourdes Creosola, 528, Castelo Branco, João Pessoa. Falando nisso, eu pedi para o meu esposo pesquisar naquele Maps, Google Maps, sei lá, para ver aonde seria esse endereço, né? Ele tem mais habilidade nisso e procurou bastante, não encontrou esse templo, esse número, apareceu essa imagem aqui, ó, apenas, tá? E essa informação, ainda mais algumas informações sobre essa nova igreja. Seu foco principal de atuação de atividades de organizações religiosas ou filosóficas de acordo com o código CNAE S94911/0/00. Então, gente, foram poucas as informações, né, que eu obtive. A igreja não tem site. Você vê um cortezinho ali de alguém individualmente que fez, então fica complicado. O que eu poderia fazer para atender o Daniel? Lembrei dos meus amigos universitários que estão aí na lida da pesquisa, principalmente da Assembleia de Deus, há muito mais tempo que eu. Então, eu perguntei, fiz essa pesquisa aos universitários e eu vou passar aqui para vocês o que eles levantaram. Mas antes, eu até conversei com o Daniel, a gente conversou bastante antes da gente fechar esse assunto. Antes de eu ouvir os nossos amigos universitários, eu tracei a minha percepção, conversei com ele, porque a gente está aqui no canal há 5 anos, vai fazer 6. Mas eu já estou estudando desde a minha pós, que foi uma monografia de Assembleia de Deus, Mistério do Belém, em 2015, vai para 9 anos. Então, pela experiência que eu tenho, e também de ter convivido nos bastidores por muitos anos, na parte administrativa, na parte financeira, então a gente acaba conhecendo os pormenores e analisando, né, os casos que vão acontecendo no antro aí, das Assembleias de Deus em geral. Eu apontei para ele, né, antes, é o que eu costumo fazer também nas leituras da Bíblia. Eu não gosto de pegar, vamos supor, eu estou pensando numa passagem bíblica, eu já vou lá num comentário, no que, por exemplo, eu tenho essa NVI, a Bíblia de Estudo, vamos supor que eu quero falar sobre uma passagem de Jeremias. Eu não vou logo lá direto para ver o que quer dizer aquilo, eu leio, eu interpreto, eu penso, né? Eu gosto de primeiro ter a minha interpretação, né, a minha percepção, para depois ver se coaduna com a de outras pessoas com credibilidade. No caso, a Bíblia, aí depois que eu tiro as minhas conclusões, aí eu vou lá, ver lá, aquele versículo significa isso, aquele livro está falando daquilo. Graças a Deus, a maioria das vezes eu não fujo muito, e eu acho interessante para você não ficar meio que contaminado já e não ter a sua própria interpretação inicial, né? Não, e eu não estou abandonando, não digo que é para abandonar o estudo, não é isso. Eu estou dizendo que primeiro é bom a gente ter a nossa impressão. Então eu até falei para ele, né, em áudio, para o Daniel. Eu falei, pela experiência que eu tenho, eu vejo aí alguma coisa no sentido de... ele ficou 30 anos, me fugiu agora, se foi mais de 30 ou um pouquinho menos de 30, eu sei que está aí nesse período aí. Na minha opinião, já tinha passado da hora dele sair, porque quem acompanha o canal sabe que eu não sou muito afim, ou seja, eu não sou nada a favor de que uma pessoa sente na cadeira de uma presidência, passe super bonder e fique lá até a eternidade, né, até o último dia da vida dele. Eu acho que precisa, assim, rever, pensar, ver se tem mais pontos positivos com a presença dele ali, precisa dar oportunidades para outros que também
porque não é só uma pessoa que tem talento, Deus distribuiu dons e talentos para todos, não para uma pessoa só, não para uma família só, mas a gente não vai entrar nesse âmbito da questão aqui. Então eu já não sou a favor. Então quando ele achou, nossa, por que tiraram ele? Isso não me causou espanto, porque passou da hora de sair. Quanto a isso, ok, né? Outra questão que eu também gosto de levar em consideração sobre isso, talvez aquele ministério, aquela convenção, quis fazer diferente. Vamos supor, vamos tirá-lo, já está há 30 anos, vamos substituí-lo, vamos fazer diferente do que está sendo comum no Brasil inteiro, onde perpetua-se uma pessoa, ela fica ali até ela não ter condições psicológicas, né, de saúde física, e depois passa para o filho. Vamos fazer diferente, vamos substituí-lo, né, poderia ser uma, né, poderia ser, é difícil, é quase impossível, mas ainda há remanescentes que pensam assim, quer dar oportunidade para outros, poderia ser isso? Poderia, né, mas eu conversei com ele também, que além disso, rola bastante politicagem nessa troca, principalmente de pastores-presidente. Rola politicagem, e uma coisa que também faz um pastor-presidente na atual conjuntura, onde não tem essa troca, não tem tempo pré-determinado para cada um ficar presidindo, na atual conjuntura realmente chama atenção um pastor-presidente sair, ser jubilado, sendo que tem as plenas condições de continuar. Então, eu entendo a estranheza dele. Por que saiu? Se é comum no Brasil inteiro, na Assembleia de Deus, ficar o pastor-presidente até morrer e ser substituído por um filho, por um familiar, por que que ele foi jubilado, tiraram ele? E qual o motivo? Se a cultura já se tornou uma cultura na Assembleia de Deus. E eu disse, pode ser a politicagem mesmo, de querer colocar outra pessoa, mas tem uma coisa que tira realmente um pastor, que eu não estou falando que seja esse o caso, eu estava falando de modo geral, que é algum pecado de ordem moral. Às vezes, houve um pecado de ordem moral e aí fica impossível, incabível ele continuar ali naquela posição. Então podem ser várias questões aí, não dá para a gente saber, né? Então, diante disso, como eu não consegui ninguém que escrevessem sobre especificamente esse período de gestão dele, não encontrei livro, não encontrei nenhuma tese, não encontrei nenhuma dissertação, e o Daniel muito curioso. E aí, irmã Silvana, já encontrou alguma coisa? Aí eu entro agora na parte dos universitários. Quem tem padrinho não morre pagão. Já assistiram esse vídeo meu no canal? Então assista. Então eu entrei em contato com essas outras fontes. E essa fonte, ela começou dizendo que esse pastor, o pastor Antônio Fernandes das Chagas, ele foi um ícone das Assembleias de Deus entre os anos 60, 70, 80 e 90. Ele sempre foi muito respeitado como pastor no Brasil, tanto que ele chegava naquela época a pregar todo ano no Ministério do Belém, em São Paulo. Então vocês percebem que ele não era só mais um na multidão. E os nossos universitários aqui continuam ainda dizendo que ele foi diácono do pastor Cícero Canuto de Lima na década de 30, como vocês viram no vídeo, que o pastor Cícero Canuto de Lima foi um dos presidentes, né, anteriores a ele, aí na Assembleia de Deus de João Pessoa. Então ele foi um diácono dele. E pelo pouco que a gente sabe de boca a boca, né, a gente sabe da história, do escrito, da história oficial, de boca a boca, o pastor Cícero Canuto de Lima, ele era uma pessoa extremamente organizada. Ele realmente fazia aquele culto racional, tanto que ele era proibido congresso, ele nem queria congresso nenhum, festividade nenhuma, né? Acho que foi depois na gestão do pastor José Wellington, que o substituiu, que ele
começou com essa história de congresso. Falando nisso, o próximo vídeo que eu tenho para falar é sobre as festividades e congressos, tá? Sem querendo, tanto que o pastor Cícero Canuto de Lima faleceu no ano que eu nasci, e eu tenho muito do que eu já ouvi falar dele, do que eu já vi das entrevistas dele no jornal Mensageiro da Paz, do que pessoas que foram contemporâneos a ele já disseram, né, daquele culto mais redondinho, racional, tal, mas isso a gente vai conversar no vídeo sobre congressos e festividades nas igrejas, tá? Então, a minha fonte continua dizendo que ele tinha todo esse estilo do pastor Cícero Canuto de Lima, porém, muito mais rígido. Silvana, mas muito mais rígido no quê? Por mais que ele fosse, né, e que ele é, porque ele ainda está vivo, uma pessoa amável, ele era muito rígido no que diz respeito aos usos e costumes, como, por exemplo, excluir pessoas que cortassem o cabelo, se depilasse as pernas, ele proibia apostila, essa recusa, esse asco com os estudos, com a teologia, né? E também era proibido andar de bicicleta, ele não aceitava, entre outros absurdos, né? Então, como todo mundo, ninguém é perfeito, todo mundo tem a parte boa, tem a parte ruim. Ele tinha aquela parte boa, ser muito semelhante à forma de agir do pastor Cícero de Canuto de Lima, que é lembrado. Eu tenho vários vídeos aqui no canal, porque eu admirei, principalmente por nenhum filho dele assumir, querer pegar para si o trono. Então eu admiro muito a figura do que foi o pastor Cícero Canuto de Lima. Eu até queria trazer aqui para vocês um dia. Ele foi, se não me engano, enterrado no hospital, no cemitério Quarta Parada em São Paulo, em Tatuapé ali, entre Tatuapé e Belém. E até conversei com um colega meu que já foi gerente, diretor de cemitério, que eu queria lá ver como que foi, né, como que está o túmulo, para ver se eles mantiveram, né, da mesma forma, que foto que tá. Não é idolatria não, tá, gente? É que eu sou historiadora e a gente tem algumas curiosidades diferentes do senso comum, tá bom? Então, retomando aqui pra gente não perder o fio da meada. Ele era um pastor muito bom, muito reconhecido. O único defeito dele era que ele era rígido demais. E por que então, se ele estava em plena saúde psíquica, mental e aparentemente espiritual, por que foi que jubilaram ele no ano de 99? Feliz ele não deve ter ficado, porque no outro ano ele fundou seu próprio ministério, Assembleia de Deus. Como é que é o nome, gente? Igreja Evangélica Assembleia dos Santos, tá? Dos Santos. E aí a gente entra na parte mais delicada. Daniel, descobri um suposto motivo que teria quebrado, né? Quebrado essa cultura de não sair do trono, nem sob tortura. Então, o que eu vou falar agora, prestem muita atenção. É uma suposição. Eu não estava lá, minha fonte não estava lá, mas essa fonte é uma fonte muito próxima, tanto que já chegou a pregar na igreja do pastor Antônio Fernandes das Chagas, quando ele não havia ainda sido jubilado, né? Então ele tinha esse contato, ele pregou lá na gestão dele, quando o pastor ainda era pastor em João Pessoa, na Assembleia de Deus em João Pessoa. Tá? Então essa pessoa fala com muito cuidado, né, são suposições. O que é fato é que a esposa dele ficou enferma, né? Adoeceu, a gente não sabe qual é a enfermidade, e pelo visto ela teve uma doença que se prolongou e ela precisou de uma cuidadora, de uma enfermeira. É aí que entra o problema. Então, supostamente, o pastor Antônio Fernandes das Chagas teria tido
um caso amoroso, extraconjugal, como vocês queiram, com esta enfermeira, motivo pelo qual foi descoberto e ele foi excluído da Assembleia de Deus em João Pessoa. Então, esse seria supostamente o motivo dessa quebra desse ciclo, dele sair, não deixar descendente, não deixar nenhum familiar e no outro ano já abrir outra igreja. E sobre essa outra igreja, essa minha fonte também passou algumas informações dessa Assembleia dos Santos, Igreja Evangélica Assembleia dos Santos, né, que teve como data de abertura janeiro do ano 2000, já nós estamos janeiro, fevereiro de 2024, 24 anos. Ele abriu essa igreja e, segundo essa fonte, ele não teria conseguido levar muita gente com ele, não. Por mais que o povo, como o Daniel falou, que admiravam, ele abriu muitas congregações, ele foi muito marcante, um dos pastores que mais chamaram a atenção, pastores presidentes ali, em João Pessoa, tal, ainda assim ele não conseguiu convencer muitas pessoas para irem congregar lá. Provavelmente seja por aquele suposto, né, evento que aconteceu na vida conjugal, que aconteceu não, que teria acontecido na vida conjugal dele. Ele fala que a igreja dele tem um bom tamanho, com cerca de 20 congregações, né? Então, em 24 anos, 20 congregações, uma média aí, né, de uma igreja a cada um ano e pouquinho, né? Ele abriu uma congregação, e a sede seria uma igreja de proporção, né, média, com uns 300 crentes, né, que frequentam a igreja. E ele termina dizendo que hoje o pastor deve estar quase 100 anos. Então é isso, meu povo. Eu trouxe aqui para vocês a dúvida de um seguidor. Eu recebo muita, assim, sugestão de vídeo, solicitação que eu fale, que eu ia gravar no meu notebook, mas deu algum problema no áudio, eu não consegui. Eu ia mostrar para vocês que eu olho com todo cuidado, eu anoto com todo cuidado as sugestões de vocês. Se fosse em outro momento, eu já estaria cumprindo, né, essas sugestões, mas como vocês sabem, eu estou passando por um período, já estou desde junho do ano passado afastada do trabalho por problema de saúde, e eu estou fazendo tratamento médico, e isso aí tirou minha agilidade, demanda tempo, porque eu preciso fazer o tratamento, tem a terapia, tem todo um trabalho conjunto, e aí eu não estou com o tempo que eu tinha, né, e não tenho condições físicas, né, nem mentais para fazer as coisas muito rápidas, como eu fazia antes, mas isso não quer dizer que a sua sugestão não será atendida, tá bom? Eu estou aqui seguindo, a do Daniel já está aqui. Eu falei que eu vou falar sobre festividades, e também tem uma outra sugestão. A pessoa que me sugeriu esse tema preferiu não ser identificado como Daniel. Achou normal se identificar, eu perguntei, né, se ele queria que eu desse os créditos a ele, citasse. Ele quis que eu citasse. Já esse caso que eu vou trazer depois é daquele caso do pastor Alderi Nelson. Então, a pessoa que me passou os conteúdos, ela não quis se identificar. Eu estou terminando o roteiro. Terminando não, né? Menos, Silvana. Estou no meio ainda, mais ou menos. Desse roteiro vai ser um vídeo também muito interessante. Vai dar pano para manga, a gente vai conversar bastante sobre o assunto. Sobre a fonte desse vídeo de hoje, do pastor Antônio Fernandes das Chagas, eu não confirmei se eles queriam que eu fizesse a citação, que os citassem. Normalmente, essa minha fonte é bem discreta, então, fonte, não vou falar nada agora não, tá? Mas se depois, se você achar que de boas, eu coloco na descrição do vídeo, tudo bem? Então é isso, meu povo. Eu gostaria de agradecer muito a solicitação do Davi, porque creio que a curiosidade dele, como ele mesmo disse,
é a curiosidade de muitos membros da Assembleia de Deus lá na Paraíba. E agradeço também a fonte, minha fonte, que consultou outras fontes para me trazer essas informações privilegiadas. Muito obrigada, gente, por ficar aqui até agora comigo. Ó, a pressa de pedir para curtir. Curtam o vídeo se você gostou, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, ativa sininho, compartilha. Gente, isso não é bobeira, isso não é bobeira, isso é sério. Vocês sabem que o meu canal veio de uma censura, de uma Assembleia de Deus, de um ministério muito grande. Meu canal ficou desmonetizado, caiu muita relevância, meus vídeos não têm alcance, né? E eu tranquila, vou seguir o meu trabalho. Estou agora como se eu tivesse começado do zero o canal, ele foi desmonetizado, voltou a ser monetizado, porém ele não tem audiência, ele não tem relevância porque o algoritmo entende que ele não é confiável, uma vez que ele foi, né, desmonetizado, denunciado, né, mas não tem problema. Os vídeos continuam aí, eu continuo falando, então eu peço uma atenção especial neste momento, para você curtir. Se você não gostou, pode ser descurtir também, só para a gente tentar levantar, né, o canal no patamar que ele estava antes, no crescimento que ele estava, tá bom? Porque agora eles monetizaram, só que eu não estou sendo monetizada porque não tem visualizações suficientes. É isso, já falei demais. Não perca, tem mais vídeos interessantes essa semana. Ah, e outra coisa, eu postei no sábado, no caso ontem, um vídeo sobre a 15ª Conferência Mundial Pentecostal ocorrida em Singapura. Aí você pode me perguntar, você que está seguindo a série dessas conferências mundiais pentecostais, ô Silvana, por que você não postou a 14ª conferência? Deixa eu dizer, a minha base é o Jornal Mensageiro da Paz, porque vocês podem jogar no Google aí para ver se vocês acham informações, detalhes sobre as conferências, vocês não acham? Então, a minha fonte principal é o Jornal Mensageiro da Paz. E aí eu fui procurar, ela é de 85, aconteceu em Zurique, na Suíça, essa 14ª conferência, aí eu fui procurar fazer as pesquisas, né, como o jornal, ele não tinha a tecnologia que tinha hoje, aconteceu hoje mesmo a gente transmite. Não, naquela época não, às vezes era no outro mês, 2 meses depois. Então, eu olhei, né, fiz a pesquisa no mês de setembro, entre setembro e outubro, onde no caso ocorreu essa conferência, e eu não encontrei nada de publicação sobre. Eu até pensei, será que por conta daquele aviso do pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, fazendo algumas correções à outra, né, da convenção anterior, o jornal não quis mais fazer publicação sobre tal. Aí eu fui olhar direito, normalmente tem publicação de janeiro a dezembro. E no ano de 85, só teve de janeiro a novembro. Não que não tenha tido jornal, o que eu quero dizer é que eu não tenho esse exemplar. No documento que eu tenho digitalizado, só tem do ano de 85, de janeiro a novembro. E várias publicações de conferências, as publicações foram feitas no Jornal Mensageiro da Paz no mês de dezembro, foram publicadas. Então, por isso que eu não trouxe a 14ª conferência para vocês. E terão só mais 2, viu? A de Oslo, na Noruega, que é a 16ª, e a 17ª que ocorreu em Israel, 95, porque os exemplares antigos eu só tenho acesso até o ano de 95. Como eu falei, você pesquisar fora, tem pouquíssimas informações e eu não sei o grau de confiabilidade, então eu não vou trazer para vocês. Então a série acaba na 17ª conferência. Se vocês forem ver a playlist lá, a playlist terá apenas 16 vídeos. Como assim? Mas você falou que
A última foi a 17ª, porque só tem 16, porque a 14ª eu não consegui encontrar. Tudo bem, gente? Já falei demais. Fiquem com Deus, não esqueça de curtir e também siga a gente lá no Instagram, mesmo nome, gente, para não dificultar, para facilitar a vida, porque a gente tem uma vida muito corrida, muito louca, que é Diário Pentecostal Historiando 4. Não, 4 não. Diário Pentecostal Historiando lá no Instagram. E eu tenho um outro Instagram, é Silvana Filgueira Historiando 4, lá no Instagram, onde eu posto coisas mais pessoais, né, das minhas viagens, minhas costuras, aquelas coisas corriqueiras, tá? Esse do Diário Pentecostal Historiando, a gente coloca as coisas mais sobre a história, tá bom? Então fiquem com Deus e espero vocês até o próximo vídeo.